Pai do Senhor Jesus, livro do profeta Zacarias, capítulo de número 8, versículos de número 12 e, sobretudo, verso de número 13. Estou lendo a minha Bíblia devocionalmente, como crente, não como estudante, mas de quando em quando a gente localiza alguns textos que falam conosco, e daí eu quero compartilhar com vocês. Zacarias capítulo de número 8, verso de número 12 e verso de número 13. Capítulo de número 7 termina sobre a terra desolada, que é os efeitos do pecado. Capítulo de número 8 fala da restituição. Então esse é um princípio de Deus, essa é uma característica do seu reino, ok? Deus não apenas vai diagnosticar a enfermidade, mas vai remediar a terra a fim de que a terra enferma seja sarada. Isso aí você vai encontrar inúmeras vezes na Bíblia, tá? Isso aqui é lindo demais. Por quê? Porque o mundo sem Deus se julga apto e se julga estar acima e se julga ser lúcido, sóbrio, quando consegue fazer a leitura e a identificação dos problemas que nos cercam. Só que isso não resolve. Você imagina você estar sofrendo de determinada enfermidade, sofrendo de determinada dor, e você vai a um perito, você vai a um olhar clínico, você vai a alguém que consegue identificar, e de repente esse alguém te dá o diagnóstico, mas não te remedia. Esse alguém te dá o diagnóstico, mas não te apresenta a cura. Esse alguém diz, você está doente, tá bom, obrigado pela informação, mas eu não quero ficar doente, eu preciso ser sarado. Então é mais ou menos o que o mundo sem Deus faz. É por isso que o mundo sem Deus passa de mão em mãos, os poderes passam de mãos em mãos e ninguém resolve nada. Porque um passa apenas apontando, abrindo a ferida em vez de estancar o sangramento, ficam abrindo a ferida, apontando o defeito, o erro e a roubalheira e uma série de coisas, um trocadilho de acusações, retaliações simultâneas, mútuas, mas nada é feito para que essa dor seja sanada, aliviada e essa enfermidade seja curada. Diferente da Bíblia. Capítulo 7 ele mostra a desolação da terra. Capítulo 8 ele apresenta a restituição desta. E daí ele diz no verso de número 12, é muito interessante, ele fala sobre a guarnição, fala sobre o desejo, mas no verso 12 ele diz assim, porque a semente de paz prosperará, vingará. Então quem semeia paz, olha o que colhe a sementeira da paz. E a vide dará o seu fruto. Então a vide, o fruto da vide, você sabe, é a uva, o espremer da uva, o vinho. Vinho na Bíblia, alegria. Então haverá alegria. Quem semeia paz, colhe alegria. Existe alegria quando a sementeira da paz é devidamente, cuidada, cultivada e proliferada. A vide dará seu fruto. A terra dará sua novidade. Se renovará. A novidade da terra é extraordinária. E os céus darão seu orvalho, quer dizer, haverá bênção de contínuo. Então esse é o ciclo da vida, o ciclo natural da coisa. Você semeia. Quando você semeia, a semente vinga. Quando a semente vinga, a alegria. Quando a alegria existe, o que mais acontece? Você tem a novidade da terra, porque você trabalha alegre, você produz melhor, você produz mais, quantitativamente e qualitativamente. E daí o Deus está dizendo que os céus não vão deixar de derramar orvalho. Então é derramar, é rio caudaloso, é abundante, não é gotejar, é derramar. Então isso é o ciclo natural da coisa, porque o céu goteja orvalho, a terra continuará a germinar, a sua semente continuará a dar seu fruto, vingará, prosperará. E daí o texto vai continuar dizendo assim, e farei com que o resto do povo herde tudo isso. Quer dizer, haverá restante do povo, haverá herdade, haverá futuro promissor. Aí o verso 33 diz assim, e há de acontecer, ó casa de Jacó, não é, mas acontecerá. O que acontecerá, ó casa de Israel? Que assim como foste uma maldição. Gente, isso aqui é terrível. A casa de Israel não deveria ter sido maldição. É aquela expressão que Jesus usa à igreja de Éfeso, que é a primeira das 7 igrejas.
removerei de ti o candelabro. Gente, é terrível. O candelabro, um instrumento feito para brilhar, para reluzir. Então é o que o texto está dizendo. Israel foi feito para abençoar, para prosperar, para encaminhar as nações para Deus e não para desviar-se de Deus, levando-as para mais longe ainda. Então, quando eu não cumpro o meu propósito, eu não sirvo de bênção, eu sirvo de maldição. Que coisa terrível. Os pregadores estavam nessa terra, os pastores estavam nessa terra, sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, obreiros do Senhor estavam nessa terra. Então, se a terra foi maldita, então a pregação dessa terra não foi bendita, os louvores dessa terra não foram benditos. Oh, meu Deus! Imagine quando o pregador deixa de cumprir o seu papel de pregoeiro, ele deixa de ser bênção e passa a ser maldição. Quando ele vai fraudar a palavra de Deus, quando ele nega ao povo a palavra que o povo precisa receber, ele não é bênção, ele é maldição. Mas Deus está dizendo, assim como foste uma maldição, quando não cumprisse o teu propósito pelo qual eu designei para que viesse cumprir, quando não fizesse o que me apraz, o que me agrada, foste maldição entre as nações, mas eu vos salvarei. Quer dizer, vocês estão perdidos em vocês mesmos, mas eu vos livrarei, eu vos salvarei, e vocês serão uma bênção. Que bênção! Que bênção quando eu me torno uma bênção e sou uma bênção e posso abençoar a vida de alguém. Agora observe, como é que eu posso abençoar a vida de alguém se a bênção do Senhor não estiver sobre mim? Então meu trabalho é resultado, as minhas mãos é resultado daquilo que sou. Por isso que Deus não sara a mão, Deus sara coração. Porque as mãos representam e são a extensão do coração. Quando o coração é sarado, as minhas mãos são saradas. Tudo que eu faço é sarado, porque eu fui sarado. Então Deus está dizendo, você será uma bênção. E consequentemente, tudo que você se envolver, em tudo que você tocar, será abençoado pela bênção que está sobre você. Contudo, e para que tudo isso seja verdade, o texto continua dizendo, não temais. Não tenhais medo. É desafiador? É, mas não tenhais medo. Esforcem-se as vossas mãos. Mais uma vez, dizendo Deus. Mais uma vez, dizendo Deus, ensinando-nos o equilíbrio entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Vocês não tenham medo. Eu quero vos abençoar. Eu quero fazer de vocês não apenas vasos de bênção, mas canal de bênção, não apenas receptor, mas transmissor. Mas para isso não pode haver temor. Para isso tem que haver esforço. Não temais, porque o medo vos impede de produzir. Não temais, esforçai-vos. Quando eu não temo, eu me esforço. Eu consigo produzir. O medo impede a minha produção. O medo me impede de produzir mais. O medo produz em mim incapacitação. E a incapacidade produz em mim migração. Ao invés de eu estar produzindo abundantemente, eu vou mirrando. Então o medo me torna improdutivo. O medo me torna incapaz. O medo me faz ficar aquém. É por isso que diz Deus, não temais medo. Não sejais medrosos, esforçai-vos, mas eu só consigo me esforçar quando eu deixo de ser medroso. Eu não posso estar amedrontado. Todo esforço requer coragem, porque o esforço requer ânimo, porque o esforço requer voluntariedade, porque o esforço requer produtividade. E isso só é possível quando o indivíduo não é medroso, quando o indivíduo é corajoso. Então esforçai-vos, não temais e produzireis. Tá bom? Você já viu alguém medroso conseguir produzir alguma coisa? Tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que tem medo do medo. Isso é medo de sentir medo. Eu tenho medo de começar a sentir medo, porque quando eu tenho medo de começar a sentir medo, pode ser que eu tenha medo. E ao ter medo, o medo que me fez ter medo, me acrescerá em medo. E todo esse medo, todo esse medo sem medida, todo esse medo me impedirá de produzir e produzirá em mim. Olha que interessante, trocadilho. Me impedirá de produzir e produzirá em mim algo que me torna improdutivo.
me impedirá de produzir, produzirá em mim algo que me tornará improdutivo. Então é um ciclo da coisa. E é esse ciclo vicioso que precisa ser, em nome de Jesus, posto ponto final. Esse ciclo vicioso precisa, em nome de Jesus, parar aqui, a fim de que eu possa não temer, me esforçar, produzir para a glória de Deus. Sendo assim, deixarei de ser uma treva e passarei a ser luz. Deixarei de ser improdutivo e passarei a ser produtivo. Deixarei de ser maldição e passarei a ser bênção. Termino dizendo que o reino de Deus é dinâmico. Ou eu sirvo de bênção, ou eu sirvo de maldição. Então você, meu irmão, ou você está servindo de bênção, ou consequentemente, consecutivamente, você estará servindo de maldição. Deus me chamou, Deus se chamou para ser bênção, não para ser maldição. Então não tem mais. Esforçai-vos, que o vosso esforço vos trará produto. Isso é, vos capacitará, vos habilitará para produzires. Tá bom? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, deixe seu like, inscreva-se no canal. Seja abençoado para a glória de Deus. Amém.